E aí, gente, bem-vindos a mais um vídeo, né? 1 milhão de anos depois de eu ter postado o primeiro vídeo, mas cá estamos nós novamente. E hoje vamos aprender a criar uma aplicação web de cadastro de clientes usando Python, o SQL e a biblioteca Streamlit. Vou te ensinar como conectar sua aplicação ao banco de dados SQLite, criar tabelas, inserir e listar dados e exibir tudo em uma interface simples. O SQLite é muito popular, inclusive é o banco de dados padrão em frameworks como Django, que é usado em aplicações robustas na web. Ele é perfeito para projetos locais ou de pequeno porte, né? E, primeiramente, vamos instalar algumas ferramentas aqui necessárias para implementar esse código. Então, vocês vão vir aqui nas extensões e vão procurar uma extensão chamada SQLite Viewer. Vão instalar ela aí. Após isso, vocês vão vir aqui no terminal e se vocês não tiverem a biblioteca Streamlit instalada, vocês vão instalar, porque ela não é nativa do Python. Então, vocês vêm aqui dar um pip, install Streamlit. Eu não vou dar novamente o Enter, porque eu já tenho instalado. E também vocês têm que ter o Python instalado e essa ideia que eu estou utilizando aqui é o VS Code, né? Se vocês não terem o Python, qualquer coisa, é só vocês virem aqui no terminal para confirmar se vocês têm o Python instalado, daqui Python. Se ele aparecer aqui, né, porque ele está instalado, inclusive eu tenho aqui a versão 3.12.8, é a versão que eu estou utilizando ultimamente. Vamos dividir o código em quatro partes. Primeiro a gente vai criar o banco de dados, que nós não temos criado ainda. Vamos criar a tabela, as funções para executar os comandos SQL. E por último, vamos criar a interface aí usando o Streamlit. Então a gente vai vir aqui, New File e banco.py para criarmos o nosso banco. Então a gente primeiro tem que importar o SQLite 3. Como ele é uma biblioteca nativa do Python, ele já vem incluído no Python, então não precisa de instalação. E aí a gente vem aqui e cria uma variável conexão para podermos criar o nosso banco de dados. Então a gente vem aqui sql3.connect. E aí abre ficha parêntese e dentro do parêntese a gente coloca o nome do nosso banco de dados. Então vou colocar aqui clientes.db. E aí, por último, a gente vai aqui dar um print para ver se realmente esse banco de dados foi criado, né? Então a gente vem aqui banco de dados criado com sucesso. A gente salva, vem aqui, dá um play. E aí, banco de dados criado com sucesso. E aqui vocês podem ver que surgiu um novo arquivo, né, que é o nosso banco de dados. Então, criado o nosso banco de dados, agora a gente tem que criar a nossa tabela. Então, vem aqui tabela.py. Então, novamente, a gente vai ter que vir aqui importar o SQLite 3. Agora que a gente já tem nosso banco de dados criado, a gente vem aqui e utiliza novamente esse comando aqui, que agora ele vai se conectar. Como esse banco de dados já está criado, agora ele vai só se conectar. Caso esse banco de dados não existisse, ele iria novamente criá-lo. Então a gente vem aqui criar uma variável cursor igual a conexão.cursor. E aí, para que isso? O cursor, ele é um mensageiro que vai enviar comandos SQL ao nosso banco de dados. E aí ele também vai receber as respostas, né? Então a gente vem aqui, dá um cursor.execute, abre, fecha parêntese, e aqui a gente vai colocar os nossos códigos, né? Nossos comandos e iremos nossos comandos SQL.
A gente vem aqui dar um create table para criar a nossa tabela e vamos chamar de cliente. Vou colocar aqui cliente. E aí, agora vamos criar a estrutura da tabela. Aqui dentro, nós vamos colocar o ID, que vai ser do tipo inteiro. Vai ser not null, né? Ele é obrigatório, não pode ser vazio. E aí vai ser uma chave primária, então aqui primary key. E também ele vai ser auto-incrementado, né? Então, ele vai ser incrementado automaticamente, vai ser preenchido automaticamente. E agora a gente vem com as informações do cliente. Nome vai ser do tipo texto e também vai ser obrigatório, not null. Ele não pode ser vazio. Telefone, agora telefone, também do tipo texto, também not null. E por último, o endereço do cliente vai ser do tipo texto também e obrigatório. Então aqui novamente a gente cria uma tabela chamada cliente, que vai ter o ID, o nome, o telefone e o endereço, né? O ID ele vai ser incrementado automaticamente, ele vai ser uma chave primária, ou seja, ele vai ser único e vai identificar, através dele, vamos identificar o cliente. Vamos dar um ponto e vírgula aqui agora e aqui e dar um cursor, ponto, close. E visualmente vamos dar um print aqui para ver se essa tabela foi criada. Tabela criada com sucesso. O cursor.close ele vai fechar o cursor para liberar recursos. Aí é uma boa prática em manipulação de dados, né? Então vamos salvar aqui e dar um play. Então, tabela criada com sucesso. Se a gente vem aqui no nosso banco de dados, a gente vai ver que já tem aqui a nossa tabela cliente com ID, nome, telefone e endereço. Então, feita essa segunda parte do código, agora vamos para a terceira, que é criar as funções, né, para manipular o banco de dados. Então, a gente vem aqui funções.py e aqui agora nós vamos criar o nossas funções. Aqui novamente vamos ter que importar o, a biblioteca SQLite 3, né? E aí agora vamos criar funções. Para criar funções, você usa a palavra reservada def e aí coloca o nome da função. Aqui vai ser uma função que ela vai ter a função de conectar ao banco de dados. Então a gente coloca aí conecta BD, conecta banco de dados, né? BD de banco de dados. E aí, novamente, cria a variável conexão e usa o comando para se conectar ao banco de dados, que é SQLite 3 connect. E aí, passamos aqui o nome do nosso banco de dados, que é clientes.db. E aí vem aqui dar um return em conexão. Normalmente essa função ela vai ser responsável por abrir a conexão com o banco de dados sempre que precisarmos. E dessa forma nós podemos fazer uma reutilização de código, né, que vai ser mais limpo, vai ser um programa mais limpo e eficiente. Criamos a nossa função para se conectar ao banco de dados. Agora vamos criar uma função para o cliente inserir esses dados, né? A função de inserir dados. A gente vem aqui, inserir dados, e aí a gente tem que passar como parâmetro as informações do cliente. Então vai ser nome, telefone e endereço. Aí a gente vem aqui, agora cria uma variável conexão. E ao invés de usar novamente esse comando, a gente só chama a função conectaBD, que faz essa conexão por nós, né? Então a gente vem aqui, cria a variável cursor, conexão, ponto, cursor, e agora dá um cursor.execute para implementar aqui os nossos comandos SQL. Então a gente vem aqui, dá um insert
Então, insira dentro da tabela cliente, e aí a gente que tem nome, né? Telefone, endereço, e aí os valores a gente passa com interrogação, e aí aqui a gente recupera os nossos parâmetros, que foi o nome, telefone e o endereço. Então, essa função, ela vai inserir dados na tabela clientes, e a gente vem aqui e cria essas variáveis que já expliquei, em quadros anteriores. Insere aqui o comando SQL, né, e a gente passa os valores como interrogação para evitar injeção de SQL. Isso aqui é uma técnica de ataque muito comum em banco de dados. E aí, no final aqui a gente recupera os nossos parâmetros que passamos aqui na função. Na verdade, esses parâmetros aqui tem que ser aqui, né? Vem aqui, vírgula, recupera os nossos parâmetros: nome, telefone e endereço. Pronto? Agora a gente vem aqui, dá um conexão ponto commit e um conexão ponto. Então, o conexão ponto commit ele vai salvar as alterações no banco, enquanto o close ele vai encerrar a conexão. Feito a função de inserir dados, agora vamos criar uma outra função que é para listar esses dados. Então, a gente vem aqui, listar dados. E aí, novamente, vai fazer a conexão com o banco de dados, né? Então, a gente chama a função conecta BD, dá um cursor igual a conexão.cursor e um cursor.execute. E aí, a gente vem aqui e coloca o seguinte comando: selecione o asterisco ele representa tudo, então selecione tudo from a partir da tabela cliente. E aí, a gente vem aqui dar um dado igual a cursor.fetchable, cursor.close e dá um return em dados. Então, fiz aqui, agora eu vou explicar para vocês, né? Essa função ela vai retornar todos os registros da tabela cliente. O comando select asterisco, ele vai buscar todas as colunas e linhas. Já o fetchable, ele vai transformar os resultados que vai ser armazenado na variável os dados em uma lista e assim facilitar a manipulação. Caso a gente não usasse o fetchable, ele ia trazer o endereço de memória onde foi criada a variável. Então, para fazer essa manipulação aí, você usa o fetchable. Feito essa parte, agora vamos para a última parte, que é criar a interface usando o string list, né? Então, a gente vem aqui, interface.py, e aí agora a gente vai importar aqui o string list. Novamente, para você importar o string list, você tem que ter essa biblioteca instalada. E aqui eu vou dar um apelido para ele de ST. Vou importar também um pandas, vocês vão entender por que depois. E vou dar um apelido para ele de PD. E vou importar esse arquivo aqui para manipular as nossas funções, né? Então, importe funções. A gente vem aqui dar um st.title e passa aqui o seguinte título: cadastro de clientes. A gente vem aqui, passa agora um st.text input, que serão campos de entrada onde o usuário vai digitar e o que ele digitar vai ser armazenado dentro da variável que criamos aqui. Então, se a gente criar uma variável nome, a gente vai pedir para o usuário digitar o nome dele. Então, digite seu nome. Aumenta ela para telefone, né? E a gente vem aqui st.text input, digite telefone.
E por último, o endereço é igual a st.text. Digite seu endereço. Feito isso, agora a gente vem aqui, tá? Um if st.button adicionar cliente. Eu já vou explicar o que eu estou fazendo, certo? Então, primeiro eu vou fazer aqui e depois eu vou explicar a vocês tudo que eu estou fazendo aqui. st.button, a gente chama a função, funções, ponto, insere dados. E aí a gente passa como parâmetro o nome, o telefone e o endereço. E dá um st.success cliente adicionado. Então, vamos explicar aqui. O st.button, ele vai criar um botão chamado adicionar cliente. E aí eu crio uma condicional aqui. Se ele clicar nesse botão adicionar cliente, eu vou chamar a minha função insere dados, que está aqui no arquivo funções, e vou passar como parâmetro o nome, o telefone e o endereço que ele digitou aqui, né, que eu guardei dentro dessas variáveis. E aí, se der tudo certo, eu vou aparecer uma mensagem aqui de cliente adicionado. Pronto, agora a gente vem aqui e vai criar um outro botão, né, caso ele queira listar, né, ver a lista de clientes. Então, st.button, listar clientes. E aí, se ele clicar nesse botão, a gente vem aqui, cria uma variável dados agora, e a gente estima a função funções.listar dados, né? E aí, agora para criar uma tabela, a gente vem aqui, td igual a pd.dataframe, dataframe, e aí passa os dados, columns, igual a esse, a gente tem o ID, o nome, né? Temos também o telefone, por último, o endereço. E vem aqui, tem um cabeçalho, st.reader, o nome lista de clientes, e dá um st.table e passa dentro o TB. Pronto, está criada aí a nossa aplicação. Vamos salvar aqui. Se eu dar um play aqui, provavelmente ele vai dar um erro, né? Ele vai avisar aqui que a gente tem que entrar com o comando streamlit one, né? Então a gente vai vir aqui, entra no terminal, vai dar um Python "-m", usa o comando streamlit run e a gente passa o caminho onde está o nosso arquivo. Então tá aqui, interface.py. E aí dá um enter. Ah, eu usei o botão nome errado aqui. É Streamlit, eu botei Streamlit. Então aí dá um enter, ele vai abrir aqui a nossa aplicação. Então, vocês vêm aqui no nosso banco de dados, não tem nenhum cliente, né? Não tem nenhum cliente aqui no nosso banco de dados. Então a gente vai vir aqui, ó, o que eu fiz aqui. É porque eu botei time input, aqui é text input, né? A gente vem aqui, atualiza, pronto, consertou. Então, a gente vem aqui, passa o nosso nome, passa o nosso telefone, 799 922, tarará, tarará. E aqui passa o nosso endereço, Rua José da Silva. Clica aqui em adicionar cliente, cliente adicionado. A gente vem aqui no nosso banco de dados, vamos atualizar.
E tá aqui as informações que a gente passou lá. Se a gente clicar aqui no botão listar clientes, ele vem aqui e lista os clientes. Então, uma aplicação bem simples aí para vocês fazerem, testar o conhecimento de vocês, né? É bem simples mesmo, mas é bem legal vocês fazerem para testar o conhecimento de vocês. Então, se vocês gostaram aí, deixe o like de vocês, né? Inscreva no canal, podem dar ideias de vídeos aí. E uma coisa que esqueci de falar foi que a gente não fez validações aqui nesses campos, né? Se aqui realmente tá preenchido ou se está preenchido corretamente, porque o intuito desse vídeo era apenas mostrar essa interface web aqui conectada ao banco de dados, né? E aí, para fazer validação de dados, seria outros 500, seria algo mais avançado. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí, se inscreva no canal, comenta aí se tem alguma dúvida, se quer dar alguma sugestão de vídeo, né? Então, é isso aí. Valeu, boa pra nós.